Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu quero conversar com você que é um eleitor, que vai votar no Brasil, que vai votar pela, entre aspas, democracia. Você, afinal de contas, a data tão desejada, a data tão esperada, a data da votação, onde todos agora estão liberados para poder votar, seguindo as regras, todas as normas de distanciamento. Afinal de contas, alguns meses atrás, você não podia ir nem no velório da sua mãe, do seu pai, de algum familiar que morresse, de algum amigo. E é isso que agora todos estão liberados, né? O lockdown deu uma amenizada para que todos façam sua atividade cívica, votar. As eleições tão desejadas. Mas é muito triste, né, quando a gente está em pleno ano 2020, com tudo que aconteceu, e nós deparamos ainda com situações como essa. Como por exemplo isso aqui, ó. Resultado de apenas um dia na rua. Um dia na rua, nós recebemos esse monte de papéis. Campanhas, cartõezinhos, tudo mais. Alguém manda cartas, né? A gente abre nossa caixa de correio, ó, envelopes, onde eu não sei de onde saem os dados que as pessoas descobrem onde nós moramos, onde é a nossa residência, quem vaza informação, né? E assim vão, ó, papéis, tudo mais, né? Acho que todo mundo já recebeu um pacote desse, né? Depois, os mesmos candidatos que estão aqui, eles defendem pautas de meio ambiente, pautas que vão cuidar de animais, que vão cuidar de pessoas. É muito triste, pessoal. Nesse atual momento em que todos nós vivemos do planeta, e o exemplo está aí, tudo que está acontecendo, ainda há pessoas que acham que um papel fará a diferença. E sabe o que é o pior? Eles têm razão. Para muita gente que vai votar, um papel faz a diferença. No último momento é aquele papelzinho que a pessoa vai lembrar o número, né? Um número fácil de memorizar, né? Vários números repetidos, vários zeros. É sempre a legenda do partido com o número, então fica mais fácil ainda para memorizar. Ou os famosos jingles, né? Que as pessoas andam na rua, escutam aquelas musiquinhas. Agora tem jingle de funk também, né? Para gravar mesmo na cabeça. E é incrível, né? Porque há situações até das bandeiras agitadas, né? Até que nem diz um amigo meu, se bandeira fizesse diferença, ele mudava de time que ele torce. Mas, em pleno ano de 2020, eu me sinto na Roma antiga. A Roma antiga, do Coliseu, onde tem as trombetas, papapá, papá, que aí começa a tocar para falar, olha, vai ter pão e vinho, vai ter guerra, vai ter luta no Coliseu. E as pessoas iam para lá, para ver as pessoas, os atletas, os gladiadores morrerem, leões. E eu me sinto assim, por incrível que pareça, ainda somos tratados dessa maneira. E ainda há muita gente que vai se empolgar. E o pior, tem muita gente que vota por favor. Vota porque alguém vai arranjar um cargo para algum familiar, porque arranjou uma cesta básica, porque o candidato é bonito, a candidata é bonita,
Porque é vizinho, porque é amigo, porque não sei o quê. E existe uma máxima que sempre é falada: todo povo tem o governo que merece. E nessa eleição, será que o povo terá o governo que merece? Vamos ter um exemplo bem recente, bem fresquinho, que ainda não acabou, né? A imprensa e a grande mídia fala o Biden venceu a eleição norte-americana. Se venceu ou não, ainda não é hora de falar. A eleição não acabou, né? Tem recontagem, tem um monte de coisa. A eleição vai acabar só em janeiro praticamente. Mas estão tocando aí que ele ganhou. Esse é um exemplo. Se for verdade que ele ganhou e há votos, como que está então a população norte-americana? Os movimentos que gritam, a bagunça toda, as minorias. Será que então todo o poder emana do povo? É a mesma coisa então no Brasil. Quem será que vai ser eleito? Serão as pessoas que já estão no poder, que trancaram todo mundo nas suas casas, que fizeram cenas bizarras como colocar as pessoas dentro das suas casas fechadas e quem saía para tomar um banho de sol, para fazer uma caminhada, mesmo com todos os adereços, com toda a proteção que eles falavam, essas pessoas eram punidas, pessoas de bem indo para a cadeia, enquanto esses mesmos que estavam no poder soltaram bandidos das cadeias e prenderam as pessoas de bem. Alguns chegaram até soldar as portas dos estabelecimentos comerciais.
Saúde em primeiro lugar, economia se vê depois. Isso você precisa lembrar. Você que é um eleitor precisa muito lembrar. Esse exemplo da grande contaminação, da pandemia, mostrou muito como as pessoas podem ser tiranas com o poder nas mãos. Porque nós tivemos governantes, né, prefeitos aí de muitas cidades que peitaram governadores para não aplicar o lockdown, para que a quarentena acabasse, para que tudo fosse mais justo. Cidades que não tinham contaminação nenhuma, mas foram desafiados, né, pelos governadores, e se eles continuassem a manter o comércio aberto ou cidades abertas, eles iam ser punidos. Mas mesmo assim, alguns prefeitos conseguiram fazer algum processo, alguma coisa em suas cidades para manter aquilo lá funcionando adequadamente. Mas tiveram alguns que transformaram as cidades em condados fechados, em verdadeiras fortalezas, barreiras sanitárias. Você não podia entrar na cidade, não podia sair da cidade. Ou vocês se esqueceram desses detalhes? Por isso que eu falo a máxima: o povo tem um governo que merece. Então, neste momento, que eu, como eu falei, as pessoas ainda usam papéis, ainda usam jingles, ainda usam bandeiras, elas podiam muito bem agora repensar qual vai ser o próximo candidato, qual é a proposta desse candidato, a qual partido ele está afiliado. Nós chegamos ao cúmulo dessas eleições nas propagandas políticas, em que alguns políticos chegaram a excluir o nome da sua legenda. Muitas propagandas que não aparecia nem o nome do partido. Alguns mudaram até de cor. Alguns mudaram o jeito de se vestir. Basta olhar, né? As pessoas usavam vermelho, agora usam crucifixo, né? Usam roupas normais, cabelo arrumadinho. Outros então falam da democracia, pregam tantas coisas legais. Você fala, nossa, mas que interessante, não era a mesma pessoa que jogava Cristo no lixo, que queria invadir, queria quebrar, tacar fogo, destruir? Esse vídeo é justamente para você repensar. Mesmo que os votos talvez sejam roubados ou não, eu não sei. Se a máquina é viciada ou não, eu não sei. Mas suponhamos que a máquina funcione direito, ou mesmo que não funcione direito, não importa, não é isso que eu estou julgando. Isso já é um outro capítulo. Cabe vocês que vão votar realmente entender como que está indo esse país. Como está indo o mundo no geral e o que esse país chamado Brasil representa. Eu convido você a pensar o que foi dia 15 de novembro, que será o dia da eleição, o que significou para a história brasileira, quando o Brasil se transforma de monarquia para república. E além disso, eu convido você a pensar o Brasil hoje no cenário mundial. Afinal de contas, vocês vão para as urnas para montar a célula básica da eleição, que faz a administração de um país. São os municípios. É ali que você tem tanto o legislativo quanto o executivo muito próximo de você. Muita gente fala, ah, Brasília é longe, mas agora não. Agora você vai ter o privilégio de ver um vereador do seu lado e um prefeito na sua frente. E é a célula básica, é onde começa todo o sistema de governo. As eleições de 2018, elas foram incríveis. Porque mostrou um outro sistema que ninguém imaginava. Até hoje os especialistas estão assustados com o que aconteceu. E olha que eles eram especialistas, hein? Cientistas políticos. Como um fenômeno como o Bolsonaro, que não tinha orçamento nem nada, conseguiu ser eleito? Com uma campanha que fazia numa mesa comendo pão com manteiga e café. Quem não lembra daquela cena histórica quando ele recebeu o secretário norte-americano? Lembram? Né? Aquela bandeja de iogurte
caseira, ele sentado numa mesa, passando manteiga no pão, nada de cúpula, nada de coisa exagerada, tudo muito simples. Quem não lembra aquela hora que ele assinou a posse como presidente da República Brasileira, com uma caneta Bic e um relógio super simples, básico, da Casio, tradicional. Então, aquilo mexeu com toda uma sociedade. Por incrível que pareça, como podia, né, tanto ele quanto Trump, também nos Estados Unidos, como podiam duas pessoas tão esquisitas, entre aspas, né, porque é essa coisa que pregam, né, podia ser eleito, mas foi eleito, né? Dizem que podia ter sido eleito até no primeiro turno, se não houvesse algum outro problema. Será? Coisas para nós repensarmos, né? Mas ali mostrou-se o quê? Uma nova face de uma nação. Uma nação que começou a romper com um sistema de governo onde existiam favores, onde existiam trocas, onde você tinha ministérios que eram loteados por partidos políticos, assim como estatais. Qual estatal pertencia a tal partido político? Vocês lembram que a política era assim. Por isso que hoje há essa grande briga, né? 2 anos de governo, nada de corrupção, mas muita gente não vai entender. E aí fica essa briga, porque acabaram as mamatas, entre aspas, acabou aquele dinheiro fácil. Olha os sindicatos como estão. Uma revolução total. E com o advento dessa pandemia, que foi manipulada politicamente, em alguns pontos para quebrar realmente o país, porque a gente sabe que há interesses com relação ao Brasil, e o interesse realmente é pela potência que é o Brasil, tanto pelos cidadãos que tem nesse país, quanto pelas riquezas econômicas, minerais e a de agricultura que existe. É um país extremamente rico, embora o brasileiro ainda não percebeu. Então, entre aspas, houve um interesse muito grande em quebrar. Aproveitaram e surfar realmente nessa onda. Mas por incrível que pareça, a economia das cidades, que é mais apalpável para as pessoas perceberem, onde tem comércio, serviços e indústria, deu uma balançada. Mas não faltou comida na mesa das pessoas, como eles previam. Não houve saques, não houve destruição, não houve desabastecimento. Sabe por quê? Porque a estrutura brasileira está totalmente mudada. E algo que hoje é perseguido lá fora, de todas as formas, a questão da natureza do Brasil, né, a Amazônia, a poluição, mostra, na verdade, a grande potência do agronegócio brasileiro. E isso surpreende todos os cientistas políticos. Como o Brasil, que era um país simples de tudo, né, que ainda estão brigando, né, o MST briga por reforma agrária, achando que é com a enxadinha que as pessoas vão fazer os alimentos, né, agricultura familiar, né, de repente tem as grandes plantações e o agronegócio explode. E o Brasil é cobiçado tanto pela China quanto pelos Estados Unidos como o grande celeiro do mundo. Ou você acha que, por exemplo, um país como a China vai buscar comida numa loja de conveniência? Ah, vou buscar o arroz ali na loja de conveniência, a soja, a carne. Não, quando eu falo agronegócio, eu estou falando também pecuária e agricultura, tá ok? Compreendam. Então, pessoal, nesse exato momento, o Brasil é um dos primeiros do mundo, se eu não me engano, acho que é o primeiro do mundo em exportação de soja e arroz, e milho, desculpa, né? Soja e milho, e o terceiro em carne. Olha que interessante. O Brasil está abastecendo o planeta e está abastecendo também a própria nação. E isso mostra uma grande transformação. Quando todo mundo achou que o Brasil ia quebrar, ele vai lá e tem um superávit com a agricultura, com a pecuária, com tudo que está ligado ali.
a produção. E isso realmente faz muita diferença. Mas para encerrar essa conversa, para vocês repensarem um pouco em quem você deve votar, eu vou colocar para vocês uma frase de Rui Barbosa. Rui Barbosa morreu em 1923, mas ele foi um jurista e um político. E ele falava: a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Pense nisso. Veja o que os partidos estão pregando, o que eles falam em suas pautas e quem seus candidatos estão ligados. A quais partidos eles estão ligados? As pessoas acham que a briga ainda é entre direita e esquerda, e não é. A briga não é entre progressistas e conservadores, não. São ideias que estão brigando entre si. Os homens não têm sonhos pessoais. O seu candidato, ele não está brigando só por ele. Por isso que muita gente escondeu a legenda, por isso que muita gente mudou a cor, mudou o jeito de falar. Porque existe um ideal ali por trás para ser implantado. Bem ou mal. É você que vai ter que escolher. É você que tem que ir a fundo perceber. Não existe meia grávida. Existe a pessoa grávida. É a mesma coisa com questão às ideias. As pessoas em grupos carregam ideias, então cada um daquilo lá está levando a ideia do grupo para frente, que pode ser boa ou ruim. E essa ideia muitas vezes pode destruir ou construir uma nação. Quais são os interesses? Acho que nesse mundo de informação descentralizada está ali, muito claro, para você buscar informação e entender o que está acontecendo no contexto geral. Eu vou convidar você a pensar um pouco mais fundo nisso. Preste muita atenção, porque independente de quem ganhar, você tem que prestar atenção no quarto poder, que é a grande mídia. A grande mídia que nos censura, que nos limita. 2021 será pior ainda para quem fala a verdade. Então, mesmo que seu candidato especial ganhe, preste muita atenção às notícias como são colocadas, porque vocês já perceberam como a propaganda ocorre nos meios de comunicação tradicionais e influenciam as pessoas no geral. O jeito de falar uma coisa ruim, falando que foi uma coisa boa feita, faz as pessoas realmente serem iludidas. Isso chama-se neurolinguística. Às vezes uma pessoa que fala uma coisa boa, a grande mídia vai lá e distorce o que ela falou. Então, cabe a você, com a informação descentralizada, mais o que você escolheu, ficar atento. Realmente está sendo cumprido tudo? Realmente o plano está certo? Realmente estamos partindo para uma ideia interessante? Mas também a mudança não é só nessa forma, mas a mudança na sua cabeça como eleitor. Quais são as ideias que você prega? Em que você acredita? Você está entorpecido pela mídia? Você está entorpecido por um livro, por um sistema? Você carrega aquelas ideias? No futuro, quanta gente, quando é jovem, é enganada por isso? O ideal da liberdade, o ideal de que as pessoas velhas são ruins e que quer pôr o novo. O mundo não muda assim de uma hora para outra. Muda para pior. Porque a única coisa que está em jogo em tudo isso aqui chama-se liberdade. A liberdade, para você que é jovem, não entende um pouco, a liberdade não é você ter seu carro, ter a sua garota, seu garoto, poder transar à vontade, poder ter dinheiro, passear com seu carro, encher o tanque, ter um celular do último modelo, poder aproveitar a vida, ficar longe da bagunça dos velhos que enchem o saco, né? Ter um trabalho legal que ganha muito dinheiro, ou não trabalhar, ter renda vitalícia. Não, isso não é liberdade.
A liberdade é você viver numa sociedade justa. Uma sociedade que não interfere nas suas ideias. Você tem todo o direito de buscar suas ideias, desde que elas não destruam a liberdade do outro. Desde que elas não nivelem as pessoas num nível idêntico. E no caso aí de alguns sistemas, nivela sempre para baixo, tudo na pobreza. Fica todo mundo igual e pobre, e doente e falido. Então que se nivele, nivele todo mundo para cima. Quem está ruim, que alguém ajude para essa pessoa crescer. E quem está lá em cima, que cresça mais ainda. Porque esse é o melhor sistema de governo. Esse é o sistema em que se traz a prosperidade. Consequentemente, você tem a liberdade. A liberdade é saúde, a liberdade é segurança, a liberdade é você ser livre. É não ficar toda hora, ter que ir lá se manifestar porque tem um problema. Então vamos lá, todo mundo para a Avenida Paulista, vai no centro da cidade. Né? A todo momento medo que você vai perder tudo, que as regras mudam, né? Que o legislativo inventa novas leis, né? Que o judiciário faz as leis serem diferentes, e que o executivo não executa o que tem que ser feito. Né? Uma sociedade onde você pode confiar em tudo que existe nela. É utópica? Eu não acredito que seja. Mas ultimamente, pela consciência das pessoas, está acontecendo isso. Porque muitas pessoas que estão na flor da idade, com toda a energia, que são fáceis de ser manipuladas, estão lá, acreditando em falsos líderes, em pessoas que não lideram com amor. E por outro lado, tem uma legião de pessoas mais velhas que cansaram, que já estão bem com o que ganharam, com o que conquistaram. Então nós temos dois extremos, um empurrando o outro, né? Uma avalanche, um empurra e outro puxa. Não é isso que a gente quer. Não é assim para ser. Por isso que eu falo, ao invés de ter um monte de papelzinho e escrever mais do mesmo, que vai cuidar de animais, que vai cuidar da sociedade, que vai cuidar das pessoas, que vai... Não precisa nada disso. A pessoa pode só escrever no papel uma coisa: eu vou favorecer a liberdade a todos. Vocês serão livres. É possível. Mas, com a mão do Estado, tem que repensar bastante. E com a consciência ainda que as pessoas estão, tem que repensar mais ainda. Mas é possível. Tudo é um começo. Então quem sabe agora, com todos esses ingredientes que você tem nas suas mãos, com todas essas informações, inclusive com a aula prática do que é um comunismo, de você ficar trancado na sua casa e o Estado te sustentar e você não ter dinheiro para nada, e você não poder sair nem para comprar um leite, comprar um cigarro, comprar um pão. Você não pode ir no hospital porque vão querer te internar para fazer número, ou senão agora, né, essa questão da picadinha, né, que em poucos meses já saiu uma picadinha aí que vai ser muito rentável. Então tudo isso, acho que são bastante informações, né? A parte prática foi muito interessante esse ano 2020. Portanto, põe na sua cabeça, pense muito bem. Não jogue fora tudo que você sabe. Não jogue fora tudo que você viveu. Estamos no momento épico da história. E todos nós estamos fazendo nossa história aqui. E as nossas histórias vão se somar para fazer a história maior de uma nação. Aproveite. É hora. Agradeço a todos. Espero realmente ter ajudado você a repensar nessa conversa. E não se esqueça, dê seu like se gostou do vídeo, divulgue para os seus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito. Honrar a todos e lembre-se, olhe para as pessoas que governam por amor, que não são covardes, que não pensam simplesmente pelo poder, pelo dinheiro, por ego, por status.
Preste muita atenção, mas sobretudo pessoas que saibam lidar com esse sistema. Senão será mais um na multidão. Saudações a todos.